Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E no programa de hoje o nosso assunto é o clima. Sim, a meteorologia, que tanto preocupa a todos nós, sobretudo o setor primário, o setor agropecuário. Pois 2026 começou com chuvas irregulares, temperaturas acima do normal, mas não batendo recordes como no passado recente. E o que a gente pode esperar para o comportamento do clima em 2026? Vamos saber tudo isso com o nosso convidado de hoje, o Francisco de Assis, que é meteorologista e consultor meteorológico do canal AgroMais. Francisco, prazer enorme te receber aqui ao vivo e pessoalmente no nosso estúdio. Obrigado pela sua presença. Viu? Prazer, Leandro, estar aqui com você novamente aí para a gente conversar sobre tempo e clima, né? Que é uma atividade, vamos dizer assim, primordial em todas as atividades da vida humana, né? Cada vez mais aí o clima sendo de uma maneira mais variável, né? Acontecendo mais aí, ocorrendo mais os eventos extremos meteorológicos climáticos que tem perturbado muito a população do mundo como um todo. A gente está vendo aí prejuízo para tudo que é lado, né, Francisco? Exato. Situações, por exemplo, que a gente muitas vezes não estava habituado, como as enchentes no ano passado, ano retrasado lá no Rio Grande do Sul, já passou, né? A gente já virou o ano de 2026, lá no Rio Grande do Sul, que tanto trauma deixou, secas também que tem se sucedido, e esse comportamento anormal a gente tem chamado, inclusive, até nos nossos programas, de um novo normal. Talvez a gente esteja vivendo, de fato, um novo comportamento climático, não é isso? E você vê que, apesar, em 2025 também teve novamente chuvas intensas lá no Rio Grande do Sul, né? Exatamente no mês de maio novamente, né? Não como aquela de 2024, mas chegou um pouco parecido, tanto que o nível do rio lá em Porto Alegre chegou nível alto, inundando algumas áreas novamente. Uhum. Francisco, vamos então, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho como é que está o comportamento nesse início do ano. Eu vi que em algumas regiões a chuva ela tem sido regular, quer dizer, até mesmo acima da média, mas em algumas regiões, sobretudo onde ficam os reservatórios, a chuva tem sido bastante preocupante, né? Como é que está esse início de ano? O que a gente pode prever aí para esses 3 primeiros meses? Isso aí é uma boa pergunta. Primeiro, lembra que em 2025 a gente teve aí um fevereiro para março, que teve aquela veranico aqui pegando o centro-sudeste do país, né? Tanto que quase que o Brasil perde a segunda safra de milho exatamente por causa desse veranico. Mas quando chegou abril, estava previsto ter boas chuvas, ocorreram boas chuvas, né? Aí salvou exatamente a segunda safra de milho do país. Mas, porém, na questão de recursos hídricos, dos reservatórios, os grandes reservatórios de geração de energia hidrelétrica, é outro porém. Por quê? Porque quando você tira a chuva de janeiro, fevereiro ou dezembro, aí fica difícil de você recuperar essa chuva ao longo do resto do ano. Tem que esperar chegar o outro ano. Aí o que aconteceu? Chegou novembro e dezembro, que já é mês chuvoso aqui no centro-sudeste do país, né? A gente pegou aí uma alta irregularidade nas chuvas. Alta irregularidade nas chuvas no centro-sudeste do Brasil, principalmente também Minas Gerais, São Paulo, né? Bahia, a região até do Mato Piba também. E houve atraso no plantio todinho. Essa alta irregularidade nas chuvas faz com que haja uma pouca recuperação de águas para os reservatórios, porque para ter água para reservatórios é necessário que tenhamos chuvas intensas ou então chuva de uma maneira mais geral. Mesmo se ela não for muito intensa, é necessário que tenha chuva de maneira geral, o que não houve, chuva de maneira geral. As chuvas foram, vamos dizer assim, ter uma boa recuperação, mais ou menos aí já durante o mês de dezembro, quase chegando no meados de dezembro. Mas não o suficiente para recuperar. Então, vamos dizer assim, as chuvas que caíram no mês de dezembro foram a chuva para o reservatório do tal do feijão com arroz. Mais ou menos o que, vamos dizer aqui, o que choveu aqui só foi para o gasto. Não teve chuva para dizer assim, para ter retenção de mais tempo pela frente. Agora aqui me parece, na região de Brasília, por exemplo, choveu bem, né? Por que chove aqui e ali em Goiás a gente tem déficit hídrico? Ou chove numa propriedade, como está acontecendo, eu falei agora há pouco, as chuvas começaram bastante irregulares, e na propriedade vizinha simplesmente não caiu uma gota de água. Por que está acontecendo isso? Essa situação já vem ocorrendo há bastante tempo, né? Há vários anos aí,
há uns 3, 4 anos, 5 anos mais ou menos que vem ocorrendo isso, os agricultores têm reclamado muito disso, né? Quando eu vou fazer palestra por aí para os agricultores, eles reclamam, mas por que é que está acontecendo essa situação? Só chove na fazenda do meu vizinho, não chove. Chove 50 milímetros na fazenda do meu vizinho, na minha chove 5. E realmente está ocorrendo muito isso. A alta irregularidade da precipitação, tanto na distribuição espacial como temporal. Por que isso está acontecendo? Exatamente associado com o aquecimento que a Terra está passando, que faz com que haja alta irregularidade na questão da precipitação. Por isso que a gente tem umas regiões com muita chuva, dando enchente, alagamento, inundação grande, e outras regiões com quase sem chuva. No globo como um todo está ocorrendo isso, né? Então, essas situações também, as altas temperaturas, que está associado aí com o aquecimento que a Terra está passando, faz com que haja essa alta irregularidade das precipitações nas localidades e nas regiões. A gente vai falar mais um pouquinho lá no segundo bloco, Francisco, sobre essa questão da mudança climática, que eu acho que é importante a gente fazer uma abordagem, porque isso meio que está bagunçando os modelos meteorológicos, mas especificamente sobre o comportamento nesse início de ano, a gente tinha lá, eu vou me lembrar, no início de 2025, a previsão de um Laninha mais forte do que me parece ele tenha acontecido. E ele está esticando um pouquinho, a gente falou um pouquinho antes de começar a gravação, aqui, parece que o Laninha está esticando um pouquinho. O que isso pode representar? Porque ele tem um impacto direto aqui nas áreas agricultáveis brasileiras, né? Exato. Essas previsões dos modelos El Niño e de Laninha, elas têm previsões aí de mais ou menos, depois a gente vai ver, de quase até um ano pela frente, né? Então, você olha a previsão de 6 meses pela frente, normalmente a gente tem uma margem de um pouco de confiabilidade até 6 meses pela frente, então ela pode sofrer uma certa mudança, né, durante 4, 6 meses pela frente, né? Indicar que vai ser um fenômeno, vamos dizer assim, moderado a forte e depois cair para ser um fenômeno fraco a moderado na proporção quando vai aproximando daquele período, né? Então, daqui a 6 meses, está indicando, por exemplo, da chegada de um El Niño, depois a gente vai ver. Mas pode ser que daqui para passar 2, 3 meses e jogar esse El Niño mais para frente. Aí, então, os modelos de previsão estão dando um certo erro, né? Jogando mais para frente. Então, do mesmo jeito, aconteceu com o fenômeno da Laninha. Mas quais são as variáveis que acabam influenciando ou no esticamento, que está acontecendo agora, o prolongamento do efeito do Laninha, e ou maior intensidade ou menor intensidade, na medida em que os padrões previam, né? Claro que sempre há a possibilidade de erro, a meteorologia não é uma ciência exata, naturalmente, tem outros fatores, e exatamente isso que a gente está querendo entender. Quais são as variáveis que acabam impactando nesse comportamento do Laninha e até mesmo do El Niño? A variável principal é a temperatura, né? Então, por exemplo, o modelo prevê que a temperatura vai no Oceano Pacífico Equatorial, na região do Ninho 3 e 4, daqui a 5, 6 meses vai ter um aumento de temperatura de 1 grau, 1,5 grau. Aí pode ser que quando chegar daqui a 2 meses, ela não chegue a 1,5 grau, chegue a 0,5 graus, o aumento de temperatura. Aí, por que ocorreu isso? A própria dinâmica, né, oceano-atmosfera faz com que haja isso, né? As correntes dos mares também no oceano contribuem para que haja essa mudança da previsão da temperatura de aumentar ou diminuir também. Esse comportamento ele não é exato, quer dizer, ele pode ocorrer de uma maneira num ano e outra maneira, ou pelo menos num período e outra maneira em outro período. Exatamente, pode variar, né? Pode ter ano que realmente está mais certo, pode ter ano que não ocorra dentro daquele período como estava previsto dos 6 meses, né? Mas, em geral, quando vai aproximando, ele vai corrigindo, né? Ele vai trazendo vamos dizer assim, a previsão mais confiável que realmente do real que vai acontecer. Então, por exemplo, 3 meses de antecedência, 2, 3 meses de antecedência, aí indica realmente a previsão da intensidade do fenômeno ou não. Quer dizer, já dá para a gente começar a ter uma perspectiva a respeito de como será o comportamento do El Niño? O comportamento do El Niño, a intensidade dele em si, ainda não dá para saber bem, né? Porque ele está previsto acontecer, depois a gente vai ver lá para o meio do ano, depois a gente vai ver isso no gráfico, mas a intensidade dele ainda não dá para acontecer, porque ele não nasceu ainda. A Laninha ainda está existindo. Então, por exemplo, se um menino vai nascer,
você não pode dizer quantos quilos vai ter o menino, né? Porque ele não nasceu ainda, né? Agora, depois que ele nascer, aí você respira e diz, ó, agora o desenvolvimento dele está indicando de ser isso, aquilo, outro. Do mesmo jeito, esse fenômeno de laninha, quando ele nasce, quando ele começa, aí é que a gente vê meses pela frente quanto deve chegar a intensidade dele ou não. Uhum. Esse laninha que a gente viu que ele teve um comportamento não tão intenso quanto a previsão inicial, e você mesmo disse aqui que ele impactou significativamente na nossa produção ao longo de 2025, ele tende a ter, né, nesse início de ano, alguma outra influência na nossa cultura, já que ele está terminando na nossa produção agropecuária, Francisco, imaginando aí os meses seguintes que tem pela frente? Esse fenômeno da laninha, né, ele já está, vamos dizer assim, com os seus meses contados pela frente, seu período de término pela frente, né? Deve terminar agora, mais ou menos, de fevereiro para março. Então, na próxima figura aí, a gente pode ver que mais ou menos aí de fevereiro, março, abril, ele só está dando a existência da laninha algo de 13%, 14%. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Então, você vê que realmente já vai enfraquecer, deve ter o término dessa laninha agora, mais ou menos, fevereiro, março. Então, nessa figura aí, ó, se a gente ver aí dezembro, janeiro e fevereiro, a barra em azul está com 56% de probabilidade. Dezembro, janeiro, fevereiro. Nós estamos em janeiro, está no meio, né? Então, 56% de probabilidade da laninha. A gente está com a laninha hoje mais ou menos fraca, quase às vezes chega um pouco moderado, mas em geral fraco, né? Quando vai para fevereiro, março e abril, aí cai para 32%. E quando vai para janeiro, fevereiro e março, né? Quando vai para fevereiro, março e abril, início de fevereiro, ó, ele cai para 15%. Então, provavelmente a gente vai ter o término dessa laninha aí de fevereiro a março, terminando essa laninha. Aí você vê que a neutralidade, que é essa barra em cinza, a neutralidade aumenta para 80%, fevereiro, março e abril. Ou seja, fica neutro, né? Então, mais ou menos ficar neutro, né? Então, a gente deve ter um período neutro aí de curta duração, mais ou menos de março, abril, no máximo chegar a maio, porque quando a gente for ali para o início de maio, ó, a barra em vermelho, que é o El Niño, maio, junho e julho, já indica 26% de a existência da chegada do El Niño. Provavelmente a gente está chegando o El Niño agora para o meio do ano. Meio do ano agora, 2026, já começando o El Niño. Então vamos dar uma destrinchada, Francisco, só o impacto que cada uma dessas variáveis vai ter nos sistemas agricultáveis brasileiros em cada uma das regiões. Mas eu vou te pedir um tempinho, porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Certo. E volta em seguida fazendo exatamente uma análise sobre o impacto que mês a mês, ou pelo menos trimestralmente, a gente consegue fazer em relação a ao clima aqui no Brasil. Pode ser? Pode ser, exato. Então tá bom, a gente volta já já, não saia daí, é rapidinho. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o clima, o tempo, que tanto interessa a todos nós. Para isso estou recebendo o Francisco de Assis, que é meteorologista e consultor meteorológico do canal AgroMais. Francisco, a gente terminou o primeiro bloco mostrando aqui o comportamento e a tendência de incidência do Laninha e do El Niño. Quer dizer, há uma perspectiva de um El Niño mais intenso ao longo de 2026, né? E o Laninha está se esticando um pouquinho. Foi mais ou menos isso que a gente falou no final do primeiro bloco. Eu queria que a gente projetasse de novo aquele gráfico que nós tínhamos antes aqui, que mostra exatamente a barra cinza. É bom a gente dizer que o azul é a laninha, perdão, o azul é a laninha e o vermelho é o El Niño, é a barra cinza, é a neutralidade. Né? Então, a gente está vendo aqui nos primeiros meses do ano, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro e março, os primeiros 4 meses, esse quadrimestre aqui, quando a neutralidade vai aumentar, que impacto, Francisco, esses 4 primeiros meses terá sobre as áreas de agricultura, considerando as regiões norte, sul, centro-oeste, nordeste do Brasil, as várias regiões, e também o impacto que isso vai ter naquilo que tanto nos preocupa, que é a questão da infraestrutura, geração de energia, que é o que está mais nos preocupando atualmente, que é um custo muito alto para o Brasil,
E aí essa questão da chuva que a gente meio que abordou no primeiro bloco, mas que incide sobre os reservatórios também. Então, os primeiros 4 meses, depois eu queria que você fosse falando exatamente cada uma das regiões, como é que isso vai se comportar, para o nosso produtor ter uma perspectiva em cada uma das regiões do Brasil. Vamos ver nos primeiros meses aí do ano, né? Aí, nesse primeiro mês do ano, a gente está terminando uma laninha e entrando numa neutralidade. Então, a gente vamos lá para fevereiro, março, abril, que pode acontecer, né? Se está numa neutralidade, então, vamos ver, se está neutro, está mais ou menos dentro das condições normais, né? Aí o clima de ser mais uma tendência de ser mais dentro da normalidade para cá, para o Brasil como um todo. Mas, segundo ponto, as previsões estão indicando da gente ter uma redução na precipitação no mês de fevereiro, no centro-sudeste do país. Chover menos do que o normal. Isso não é bom porque a gente já vem uns meses, vamos dizer assim, com pouca chuva para os reservatórios, para a geração de energia, isso não é bom, né? A gente vai ter um fevereiro de chover menos, vai ter um março, previsão de chover melhor, chuvas acima da climatologia, mas, porém, não significa dizer que vai recuperar o perdido, né? Porque março já está com a média climatológica de março, as precipitações já é bem menor do que janeiro, do que dezembro. E aí... Isso a gente está falando de centro-sul. Para o centro-sudeste. Centro-sudeste. Para o sul do Brasil, ficar mais ou menos dentro das condições normais, a precipitação, dentro das condições normais. Aí, no decorrer dos meses pela frente, aí pode estar chegando aí o El Niño, lá pelo meados do ano, né? O que pode acontecer com essa situação? Da gente ter aí menos frequência de massa de ar frio na região sul para o sudeste. Então, podemos ter aí um verão com temperaturas acima da climatologia, um verão mais quente, devido exatamente com a chegada desse El Niño pelo meio do ano. Isso significa mais quente, menos precipitação, ou mais precipitação? Mais quente, aí condição de ter um inverno mais quente e mais úmido para a região sul, né? Com mais chuva para a região sul e menos chuva, mas aí já começa a chegar o período da estiagem aqui para o centro-sudeste do país e também algumas partes do Nordeste, aí não tem problema de influência, né? Porque já está no período de estiagem mesmo, aí não vai ter problema. A gente pode imaginar que nós podemos ter um aumento de precipitações muito violentas, por exemplo, em pouco tempo, chover, por exemplo, como lá no Rio Grande do Sul, não da mesma maneira, naturalmente, que são fenômenos raros de acontecerem, mas chuvas mais intensas que podem, por exemplo, impactar fortemente lavouras ou mesmo as próprias cidades. Exatamente, né? A chegada desse El Niño para o meados do ano, mais ou menos, pode trazer com que haja condições de chuvas intensas, especialmente 150 milímetros, por exemplo, em pouquíssimas Rio Grande do Sul, horas. Santa Catarina, condições de temporais, chuvas mais intensas, como ocorreu também exatamente em 2024, né? Pode ter também essas condições de chuvas intensas para lá. Mas é necessário que a gente monitore melhor aí aos meses pela frente sobre exatamente a chegada do El Niño. Uhum. Quer dizer, ainda não se tem claro, como você mesmo esclareceu, ele não nasceu ainda, não se sabe exatamente o peso que ele tem. A intensidade dele, a intensidade. Se vai ser um El Niño fraco, moderado ou forte, né? Mas quando ele realmente vai aparecer, normalmente é logo um fraco, um fenômeno é fraco, né? Mas imagina se esse fenômeno intensificar de uma maneira muito rápida, como aquele último que aconteceu, que foi a último em 2024, né? Que aconteceu aquele, chegou de uma maneira forte, de uma maneira rápida, e a gente chegar a um setembro, outubro, com El Niño forte, a situação não deve ser boa exatamente para a parte centro-sudeste do país, né? Porque a gente pode ter uma condição de altas temperaturas, uma primavera muito quente, e aí pode ter novamente um atraso nas chuvas durante a primavera. Impactando a produção brasileira. Impactando aí um atraso no plantio da produção brasileira. No caso, se vier ser um fenômeno intenso, né? Um fenômeno de forte intensidade, entendeu? Antes da gente entrar num assunto que eu quero abordar com você, que é exatamente o aquecimento global, nós estamos falando de Laninha e de El Niño. Fala para a gente, claro, nem todo mundo tem a obrigação de saber do que se trata, Francisco, mas me explica uma coisa, esse fenômeno, ele tem relação direta com o aquecimento global?
Você sabe por que é que foi dado, é bom a gente explicar isso para a população, o nome do fenômeno El Niño? Já ouviu falar, não? Na época do século XVIII, lá na costa do Equador e Peru, os pescadores viviam muito da pesca da anchova. A anchova é um peixe que gosta de água fria, né? E aí, quando eles iam pescarem, que não pescavam, né? A água estava mais aquecida, e acontecia mais isso em final de ano. Quando tem esses fenômenos, né, normalmente intensifica mais no final do ano, né? Então acontecia isso mais no final do ano, eles não pegavam o peixe. A anchova não gosta de água quente, a anchova desaparecia. Aí eles diziam, como estava chegando no final do ano, eles diziam, então a gente não está pegando o peixe, é castigo do menino Jesus, castigo do ninho, porque estava chegando o mês de dezembro. Aí pegou o nome, é o ninho. Quando a água está quente, aí dizia, a água está quente é o ninho. Porque ele chamava o menino, né? O menino ninho, o menino Jesus. Aí quando a água está quente, é o ninho. Aí antes existia o El Ninho ou então o ante-El Ninho, quando a água estava fria. Quando foi mais ou menos aí nos anos 90, por aí assim, aí a parte científica inventou o nome da menina, da Laninha, que não existia. Aí inventaram o nome da Laninha. Quer dizer, ela existe há muito tempo atrás. Então já existe há muito tempo atrás. Mas ela é efeito direto, e aí já entramos no assunto da questão da mudança do... Vamos lá. Aí a questão do aquecimento que a Terra está passando, né? Então esses fenômenos não têm nada a ver com o aquecimento que a Terra está passando. Agora, o que pode acontecer é quando tem esse fenômeno, né? Quando tem o El Niño, ele pode ser mais intensificado, ficar mais forte devido ao aquecimento que a Terra está passando. É tanto se a gente pegar os últimos 35 anos de El Niño, o gráfico não tem aqui, né? Mas se a gente ver os últimos 35 anos dos fenômenos El Niño de Laninha, tem mais Laninha do que El Niño, mas, porém, tem 2 El Niño super fortes. Quando passa acima de 2 graus, a média da temperatura na região do Ninho 3 e 4, aí diz que ele está sendo um El Niño muito forte, né? Mas não tem nenhuma laninha super forte, só tem 2 laninhas fortes, que chegou mais ou menos até 2 graus. De 1,5 grau a 2 graus, acima ou abaixo, é uma laninha fraca, ou se for acima, é um El Niño forte. Se passou de 2 graus, 2,5 graus acima, é um fenômeno super forte. É tanto que nos últimos anos tivemos 2 El Niño super fortes. Talvez até com contribuição aí do aquecimento que a Terra está passando. E não teve nenhuma laninha assim. Às vezes a gente questiona e vê estudos supostamente sérios em relação a essa questão que questionam o aquecimento global porque dizem que, e vão contra inclusive as opiniões das próprias Nações Unidas, do estudo que se faz globalmente a respeito do assunto. Mas eu acho que é importante a gente fazer uma abordagem a respeito disso, Francisco. Questionando exatamente o aquecimento global, porque dizem que esse é um processo natural da Terra, de aquecimento e desaquecimento, etc. Se a gente for olhar exatamente ao longo da história do planeta, isso efetivamente aconteceu. Por que está se falando que a atividade humana ela tem impactado e se de fato nos gráficos é possível, de acordo com a meteorologia, com a ciência do clima, se observar que há de fato um aquecimento global, que ele está impactando nas mudanças climáticas. E mudança climática você vai ter um aquecimento e também um resfriamento em algumas regiões muito significativo, né? A Terra tem 170 anos de observações meteorológicas, de medição de temperatura real na atmosfera. É pouco, 170 anos. 170 anos que os termômetros estão medindo essa temperatura, né? 170 anos. Fora disso, então, o resto é só aquela simulação do gelo, né? Estudo do gelo, da era do gelo, etc., para descobrir os períodos que a Terra já passou o período quente, né? A Terra já passou o período quente em outras ocasiões. Mas esse período que a gente está passando agora está sendo de uma maneira mais rápida, né? Então, se a gente pegar o mapa da anomalia de temperatura da Terra como um todo, temperatura global medida pelos termômetros, vai mostrar que os últimos 30 anos, mais ou menos de 1990 para cá, a curva começou subindo.
e não baixou mais. Então, se começou subindo e não baixou mais, é porque os termômetros estão refletindo as maiores temperaturas. Agora, se essa curva for um ciclo ou não, se for um ciclo, vai levar um período ainda para baixar. Mas se não for um ciclo, ela vai continuar. Então, hoje, não existe, vamos dizer assim, uma previsão do que pode acontecer com o clima pela frente. Porque se essa curva tiver contribuição do homem, como a Terra já passou por períodos quentes, então tem a contribuição dos fenômenos naturais também. Tem contribuição da variabilidade do Sol, né, da atividade solar, tem contribuição dos vulcões, tem contribuições também de até talvez chuva de meteoro e outras coisas, né? E até períodos de conflito. Exato. Que a temperatura. Então, por exemplo, a gente pega esse gráfico, nos anos 40 tem um aquecimento, que foi exatamente da Segunda Guerra Mundial, quando teve a Segunda Guerra Mundial. Então, tem um aquecimentozinho um pouco nos anos 40. E nos anos 60, me parece, teve um pico também, em razão também dos conflitos. E nos anos 60 talvez não aparece bem, né? Não estou lembrado bem se aparece, mas deve ter pouquinha coisa. Mas nos anos 40 eu lembro que aparece bem, entendeu? Agora, por exemplo, os fenômenos naturais também contribuem. Se o homem estiver contribuindo, que nesse gráfico não mostra só as temperaturas, né? Agora, quando os estudos mostram a concentração de CO2, eles mostram o aumento de CO2 com uma certa relação com o aumento de temperatura, o aumento de CO2. Mas o aumento de CO2 é mais ligado exatamente à quantidade de aumento dos combustíveis que está sendo queimado, né? Aí agora vamos fazer uma comparação. Imagina, em 1990, Brasília tinha 380 mil carros. Hoje tem mais de 2 milhões de carros, 2 milhões e meio. Então você vê a quantidade de carros que aumentou. Agora pega as cidades do mundo todinho e fazem essa diferença. Sem contar a área urbana, quer dizer, a substituição de áreas verdes, o impacto que isso tem sobre nascentes e todas essas questões. Exatamente. Que dá mais um programa para a gente discutir a respeito disso, Francisco. Porque, infelizmente, o programa de hoje a gente já esgotou e eu agradeço demais a tua presença, foi realmente esclarecedor. Eu acho que é importante até para o produtor imaginar o que vem pela frente, para planejar o seu plantio e saber que a gente vai ter um ano de incertezas, de algumas dificuldades, mas tomara que isso nos confirme de fato lá, né? Exato. Na temperatura. Obrigado, Francisco, pela tua gentileza de participar aqui do nosso programa presencialmente no estúdio. Obrigado a você. Para você que esteve conosco, muito obrigado pelo carinho de nos acompanhar e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.